Sejam bem-vindos a mais um episódio, o Escritório Podcast. Trazendo o assunto da vez hoje, marcas e patentes. Com isso eu trago um especialista da área, Luciano Guiche, e vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto. Luciano, seja bem-vindo ao canal e qual a tua experiência hoje, o tempo que tu trabalha hoje nesta área? Olá, Marcos, tudo bem? Obrigado, em primeiro momento, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no podcast falando sobre esse assunto que é tão especial para mim, que é a da propriedade intelectual, né? Especialmente marcas e patentes. Meu nome é Luciano, eu sou formado há 16 anos, sou advogado, formado há 16 anos, tenho especialidade em perícia em propriedade intelectual. Então, eu atuo há mais de 15 anos nessa área, atualmente com essa especialidade que me permite atuar não somente no administrativo, né, das questões de marcas e patentes, mas também no contencioso, no judicial, assessorando tanto os clientes quanto o próprio juízo nos processos de perícia nesta área. Uhum. Então, acho que falar um pouquinho sobre o que é uma marca, o que é uma patente, só para a gente fazer uma introdução aí do assunto, Claro. Para o público também poder entender, né, o que é isso, como é que a gente faz, os processos e tudo que envolve fazer o registro de uma marca. Com certeza. Então é importante no primeiro momento distinguir o que é marca e o que é patente. Quando a gente fala de marcas, a gente está falando de um sinal distintivo. Um sinal visualmente perceptível, pode ser um nome, uma figura, uma logomarca, que é a junção de um nome com a figura, né? Então, algo que identifique um produto ou um serviço. Isso, no mundo dos registros, se denomina como marca. Já a patente trata de uma inovação, algo que foi desenvolvido, seja um equipamento ou um processo. E esse processo pode ser mecânico, pode ser químico. Então, a gente tem patentes na área da farmácia, na área da engenharia química, mecânica. Processos de inovação também são objetos de proteção como patente. Então, tudo que envolve inovação pode ser protegido como patente. Uhum. E, por exemplo, então, se eu desenvolver um produto, vou registrar ele sendo meu. E quanto tempo eu consigo manter esse registro, esse nome? Por exemplo, a marca, né? Ou o produto, eu desenvolvi um produto, eu tenho um tempo mínimo, um tempo máximo, ou ele sempre vai ser meu? Bora, essa é uma dúvida que gira muito nesse território tanto de marcas quanto patentes, né? A validade dessa propriedade e dessa exclusividade. Porque quando a gente fala em registro de marcas e registro de patente, a gente fala em um período de exclusividade de uso, que é esse o principal objetivo de se registrar, é ser dono daquela marca ou daquela tecnologia e se apropriar daquilo com exclusividade, obviamente buscar ter um retorno financeiro dessa exclusividade. E tanto a marca como a patente têm períodos de validade, né? A patente tem um período de validade determinado, que é de 20 anos. Então, se você desenvolve um produto tecnológico, algo inovador, algo muito especial, ou um processo ou algum equipamento, você protege ele enquanto patente por um prazo de exclusividade de 20 anos. A partir desse prazo, ele cai em domínio público e pode ser apropriado por terceiros, mas você tem 20 anos de exploração exclusiva, né? Quando a gente fala de marcas, a gente fala em períodos de 10 anos de exclusividade, porque diferentemente da patente, a marca, a exclusividade do registro pode ser prorrogado, pode ser renovado a cada período de 10 anos. Então, enquanto a propriedade da patente é provisória, a propriedade da marca ela permanece enquanto houver interesse do titular em manter esse registro vigente. Fazendo uma análise assim, eu vejo que a patente também poderia ter essa prorrogação, né? Existe algum motivo que ela cai depois em domínio público, depois dos 20 anos? Ou existe uma possibilidade de renovação ou não? Se tu também conhece algum caso, se já aconteceu, né? Existem algumas manobras nesse meio, né? Que nós chamamos de evergreening, que é quando o titular de uma patente ele procura manter ela ativa através de alguns artifícios que
que se consegue no meio administrativo de depósitos de renovar uma patente para manter essa exclusividade. Mas, via de regra, a patente ela não pode ser renovada. Tá? O prazo é de 20 anos de exclusividade, isso em qualquer setor, seja no setor farmacêutico, químico, de processo, setor industrial, medicamentos, né, se incluem nisso. E o principal objetivo desse período pré-estabelecido é para que exatamente aquela tecnologia, né, ou aquele avanço que foi criado em determinado momento, que ele não se perpetue, que ele possa ser também explorado e aproveitado por terceiros. Então, se por um lado a exclusividade de 20 anos ela motiva o inventor a fazer o registro, o depósito para tornar aquilo exclusivo seu, por outro lado, o sistema patentário ele também busca proporcionar com que isso em algum momento possa ser aproveitado pela comunidade, né? pela grande comunidade, pelo setor onde ela está inserida de modo geral. Então, para que possa haver uma concorrência mais, digamos assim, mais paritária, né? Para garantir com que terceiros possam também desenvolver aquela tecnologia em algum nível de semelhança, para poder diversificar um pouco mais o mercado e criar um setor competitivo e favorecer o público consumidor. Analisando agora, o fato que aconteceu foi com esse medicamento para emagrecer. Exatamente. Né? Eles não tinham tentado renovar a patente, tentar renovar para talvez ganhar mais 20 anos para explorar, né? Porque o que aconteceu, o boom dele foi agora, nos últimos 5 anos, exatamente. Acredito eu. Exatamente. Então, se tentou sim, através de algumas manobras, se manter essa patente, né? Mas no Brasil não foi possível. Então, essa patente acabou caindo em domínio público e isso vem ao encontro de um interesse social, né? Porque enquanto há uma única empresa explorando determinada tecnologia, ela detém todo o poder mercadológico, né? E o poder de decisão do valor agregado àquela tecnologia ou do valor de venda, e muitas vezes acaba distanciando esse produto, né? Do grande mercado, né? Poucos podem ter acesso. E quando ela cai em domínio público, a gente tem uma possibilidade de baratear custo, de baratear processo e fazer com que aquela tecnologia específica, a gente falando nesse medicamento, né, ele possa se tornar acessível ao grande público, né? E sai da mão do detentor para a mão da coletividade. Então, esse é o objetivo máximo desse prazo determinado, para que, por um lado, garanta com que o titular possa explorar durante um período, porque é isso que motiva também as inovações, porque senão não haveria razão do porquê inovar ou registrar ou depositar a patente se não houvesse uma contrapartida. Então, a contrapartida é essa. Por determinado período, aquele inventor ou aquela empresa que está por trás daquela inovação vai poder explorar com exclusividade e vai ditar as regras do mercado, né? Encerrado esse período, ele cai no domínio público. Então, nem as grandes potências do setor de medicamentos são capazes de mudar essa lógica, essa dinâmica. O legal que realmente aí vai baratear depois, porque querendo ou não, hoje se for analisar, vai comprar esses medicamentos de emagrecer, onde um único laboratório detém a patente, vai pagar o que eles quiserem. Exatamente. Né? Então, hoje, abrindo isso aí, acredito eu que esteja no fim já o processo, eu não sei como é que está isso, não sei se... Por exemplo, eu chegar lá no site do INPI, fazer a pesquisa, não sei se eu consigo ter acesso a isso também, né? E poder analisar, não, a validade desta patente, desse medicamento, vai até tal dia. Eu consigo ter esse acesso também? Sim, essas informações elas são públicas, são disponibilizadas no canal do INPI. E uma das premissas para se garantir a exclusividade e o registro através... a propriedade através do registro e do depósito da patente é com que o titular depositante ele tenha que fornecer para o INPI toda essa documentação, então informar de que forma aquela tecnologia, aquele medicamento funciona, para que o examinador possa fazer as verificações, né, se de fato aquilo cumpre o que promete, né, mais ou menos nesse sentido, e por um período inicial isso fica em sigilo e depois é publicizado. Então qualquer interessado pode sim consultar no INPI,
fazer a verificação e constatar não só os prazos de validade, né, mas a documentação que está inserida ali. E isso é muito utilizado no meio em que eu atuo, quando há um inventor, um potencial inventor ou um cliente interessado em proteger uma tecnologia que ele acredita ser nova. A gente consulta esses bancos de dados para obter informações desses sistemas para saber se de fato aquela tecnologia do nosso cliente é nova. Então a gente acessa bancos de dados de outras tecnologias, processos, máquinas, ferramentas e faz um comparativo. Então a gente faz essa busca de anterioridade. Então essa ferramenta do NPI nos favorece isso também. E analisando um pouco assim talvez não sei se enquadra em prazos, mas, por exemplo, eu dei entrada hoje no meu processo de um registro de marca, ou enfim, ou da patente, não sei se isso tem diferença. Em quanto tempo eu sei que aquele produto ou aquela marca é minha, exclusivo meu? Certo. Existem diferentes prazos de tramitação, né, em relação a marcas e patentes. A gente vinha até agora falando de patentes, mas a gente pode lembrar e reforçar que todas as patentes têm uma marca associada. Nem todas as marcas têm uma patente associada, mas, via de regra, todas as patentes têm uma marca associada, porque se existe um investimento grande em proteger determinada tecnologia, também existe uma marca por trás que vai identificar essa tecnologia. Porque a marca é a garantia de que aquele produto vai se perpetuar no mercado. Porque por mais que a tecnologia se torne disponível, né, no mercado, no grande público, aquela empresa que inovou, que trouxe essa inovação para o mercado, ela vai estar sempre com o produto dela destacado pela marca. Então, o registro da marca é uma das formas de perpetuar o seu produto no mercado, porque pode ter a concorrente mais barata, que daqui a pouco faz a mesma coisa, mas eu prefiro o da marca, eu prefiro o original, que o grande público fala. Então, assim, falando em períodos de duração, né, de registro, de processo, na verdade, de registro, a marca atualmente tem uma demora de exame pelo NPI que está variando aí de 18 a 20 meses, a partir do momento do protocolo até as etapas do processo. Existem algumas etapas entre meio a esse processo de registro, até o exame final do NPI, quando o NPI defere ou nega o pedido de registro. Então, a gente tem uma média de 18 a 20 meses. Em contrapartida, a patente tem um período de trâmite muito maior, porque envolve uma complexidade maior. Então, assim, quanto mais complexa for aquela patente, né, quanto mais complexo for aquele processo, aquele medicamento, ou aquela tecnologia, a tendência é que demore mais, porque existe uma especialidade muito grande para ser analisada, né, e algumas alterações, inclusive, que podem ser feitas durante o caminho. Então, ela tem um prazo de análise maior, que a gente tem uma média aí hoje no Brasil de pelo menos 5 anos de análise. Tem patentes que são concedidas antes, mas em contrapartida a gente tem patentes que levam muito mais do que 5 anos. Então é uma média atual de 5 anos. Existe uma ressalva grande no mercado hoje e um objetivo claro e específico de concessão de patentes que tem um viés verde, no sentido de que promovem uma melhoria no meio ambiente ou que trazem algum benefício para a população. Então, essas patentes elas se enquadram num trâmite prioritário. Então, elas podem ser concedidas de forma antecipada, né? A gente tem outros critérios também que o NPI avalia, mas, via de regra, os prazos são esses. Tá. Estava pensando agora aqui, Luciano. Por exemplo, eu vou dar entrada, vou registrar a minha marca, né? A Altman Contabilidade, né? Se alguém tentar entrar com alguma coisa parecida, por exemplo, a minha logomarca, que é a letra A, existe alguma forma de ele passar na minha frente ou conseguir registrar para um terceiro conseguir registrar uma marca parecida à minha, sendo que eu já dei entrada? Existe algo nisso? Ou como é que a gente começa a trabalhar em cima disso para que isso não aconteça? Existe um sistema jurídico brasileiro direcionado à proteção da propriedade industrial e intelectual, que aí está para marcas, patentes e outras tecnologias, né, que podem ser apropriadas. Existe algo chamado direito de anterioridade, né, que prestigia, né, o titular, aquele que usou antes, né, que tem a prova de uso anterior. No entanto,
via de regra, para o INPI, o dono da marca é aquele que registra. Então vamos lá, você tomou o cuidado, a precaução de fazer o registro da sua marca, tanto do nome dela como da identidade visual. A partir do registro você se torna dono dessa marca, né? Isso quer dizer que você tem direito à exclusividade em relação a esse sinal, a essa marca, evitar com que terceiros utilizem ela no mercado, criando uma barreira concorrencial, né? E ao mesmo tempo a segurança jurídica, de que em nenhum momento alguém pode vir e destituir essa marca sua, retirar a marca de você, com algumas exceções, que são inclusive o direito de anterioridade. Então, se você faz um pedido de registro, uma das etapas do processo do pedido, antes dela ser concedida, é um prazo que o NPI concede para que qualquer terceiro possa se opor ao seu registro. E o que isso quer dizer? A oposição é uma manifestação de alguém interessado dizendo para o NPI que essa marca ela não pode ser concedida para você. Ou porque ele já encaminhou o pedido antes, ou porque ele fazia uso dela antes. Ultrapassado esse prazo inicial, não tendo nenhuma manifestação contrária, a tua marca vai para o exame de mérito do INPI e depois concedida. Tá? A partir do momento que ela é concedida, a gente tem um segundo momento, que é da possibilidade de anular essa marca. Então vamos lá, você fez o pedido inicial, tem um prazo inicial nesse protocolo que ela pode ser oposta e pode ser indeferida pelo NPI por conta dessa oposição, porque alguém diz que ou usava antes ou fez um pedido antes do seu e ele tem a preferência, né? Ou depois, quando ela foi concedida, por um período de 180 dias, que alguém ainda pode se insurgir com a mesma objeção, né? De estar usando antes ou de ter a prioridade sobre essa marca, pedindo a nulidade do seu registro. E aí o NPI vai fazer essa análise e se ele entender que de fato a alegação procede, ele vai anular a sua marca. Então, mesmo após a concessão, a marca ela pode ser anulada, né? Em todos esses momentos do processo, quem encaminhou o pedido de registro da marca, ele tem o direito de apresentar a sua manifestação também, o seu direito de defesa. Mas para isso ele precisa estar monitorando esse processo, ele precisa estar cuidando desse processo, fazendo um monitoramento para garantir que ele possa ter o direito de defesa dele e trazer também as suas alegações. Sim. Pensando aqui, agora que a gente abriu essa questão de conseguir registrar ou não, eu estava pensando aqui, um cliente meu, ele tentou dar entrada no registro da empresa dele. Tá? O que aconteceu? Foi feita a pesquisa e tal, e o que aconteceu ali foi que já existia um nome parecido, por causa de 2 letras iniciais. O que acontece neste caso? Por exemplo, eu vou falar, tá, que é a empresa do Silvio Santos, tá? E a empresa dele começa SS, né? E aí aconteceu que bateu lá e eles negaram, sendo que depois do SS o nome é diferente. Ele pode ser barrado neste momento ou ele entra com processo, pode ter, por ser similar os nomes, não vai aprovar de jeito nenhum? Existe alguma forma de contornar isso? Então, Marcos, existe um critério técnico que o examinador do NPI deve seguir para marcas que ele pode deferir e para marcas que ele deve negar o pedido, né? Um dos critérios é o exame de anterioridade. É essa análise para entender se o seu pedido de registro, ou no caso do seu cliente, não está interferindo, né, ou ferindo o registro de marca de outra pessoa que encaminhou antes. Então, o NPI faz essa análise. E um detalhe importante, abrindo aqui espaço, é que sempre que você vai encaminhar um pedido de registro da sua marca, o importante é fazer uma busca prévia. Então, contratar um profissional que atue na área, que tenha capacidade de fazer essa pesquisa antes de você fazer o investimento no registro, né? E esperar todo esse prazo para ter a sua marca indeferida. Porque a gente tem que lembrar que o empresário ele investe não só dinheiro, né, mas tempo nessa pretensão de registro. E quanto mais tempo demora, mais insegurança jurídica para o negócio causa. Então, o que acontece? Uma consultoria, uma assessoria especializada vai fazer essa busca e vai indicar para o seu cliente alguns riscos que esse pedido pode ter. Se ele identificar que há uma marca similar, idêntica ou similar já registrada, ou que já tenha um pedido de registro anterior, porque daí a gente volta a falar do direito de prioridade, né?
vai alertar o seu cliente para que ele possa fazer, inclusive, algumas alterações na marca dele para que ele possa investir de forma certa. Então, ele vai fazer um investimento com as maiores chances, as melhores chances de sucesso, né? E quando a gente faz a busca prévia, quando eu faço a busca prévia, eu sempre oriento o meu cliente de que a nossa busca ela não dá a garantia do registro, mas ela aponta com bastante assertividade quais são as chances dele conquistar aquele registro durante o processo. Porque se tiver uma anterioridade semelhante, e aí essa semelhança ela pode ser tanto fonética, ou seja, a fonética da marca ela pode ser semelhante, mesmo que a grafia muitas vezes é diferente, mas a fonética é similar, então é um dos pilares e uma das razões de indeferimento. A grafia pode ser similar, e aí a gente tem esse outro pilar onde o NPI indefere porque graficamente a marca se escreve de forma muito similar, ou a identidade visual é similar. E aí quando você falou da sua marca, tem o nome, né? A gente tem o Altman e tem a logomarca associada a esse Altman. Então o seu registro ele defende não só o nome do escritório, mas também a identidade visual. Isso é importante para os seus ouvintes, para eles saberem, porque o registro da marca mista defende a marca como um todo. Se alguém quiser copiar, se assemelhar ao nome ou à identidade visual, a sua marca vai estar blindada. Então essa busca a gente faz porque se houver qualquer critério desses e que houver conflito com marcas anteriores, o NPI de fato vai indeferir. E aí, esse processo sendo indeferido, ele dá a possibilidade para quem encaminhou o pedido, apresentar um recurso. Então, existe uma possibilidade recursal, onde quem vai analisar é uma junta superior do NPI, que analisa aquele recurso para saber se o examinador que fez a análise tomou a decisão correta ou não. Então, existe uma possibilidade de recurso, mas, muitas vezes, ela é uma possibilidade já mais remota de concessão. O importante mesmo é o cuidado na hora de encaminhar o pedido de registro. Encaminhá-lo da forma segura, da forma certa. Então, por isso que é importante contratar uma assessoria especializada para garantir que aquele investimento vai ser o maior assertivo possível. Isso aí, contratar fortes, né? Fortes, é com isso certeza. Aí. Mas tu sabe, e também... Agora, registrei a minha marca. Sou dono. Não vou mais ter problema, então, quanto a isso? Ou existe, ou pode gerar algum problema no futuro? Saber, não, eu tenho aqui meu documento, é meu, o nome é meu, a minha marca, a minha logomarca. Existe alguém ainda entrar com algum tipo de ação e tentar reverter isso? Quanto tempo? Ou, por exemplo, registrei já faz 5 anos a minha marca, eu estou seguro, eu sei que ninguém vai tirar ela de mim. Existe esta possibilidade também com o passar do tempo? Então, a questão do passar do tempo traz alguma segurança jurídica, né, e alguma estabilidade para o seu registro, mas o registro por si só ele não é a garantia total de que em nenhum momento a sua marca corre riscos. Tá? E isso é importante destacar porque tem muitos empresários que acreditam que eu registrei e agora eu sou o dono e ponto. Vou lembrar da minha marca ou vou pensar na minha marca daqui a 10 anos, quando é o prazo de prorrogação desse registro. Porque, como eu bem falei antes, o registro ele pode ser prorrogado a cada 10 anos. Mas esse é um erro muito comum no mercado hoje e que traz muita dor de cabeça e problemas para o empresário. E o empresário muitas vezes não sabe disso. Ele não tem essa informação. Os clientes da Forte sabem. Os clientes da Forte têm essa informação. Mas a grande maioria não tem. E qual é o grande risco? O grande risco é do empresário ter registrado a sua marca e acabar perdendo ela. E ele pode perder esse registro de diferentes formas, né? Através de diferentes mecanismos, essa marca pode estar em xeque. E muito porque não existe alguém fazendo esse monitoramento, né? Seja o empresário fazendo ou a consultoria ou a assessoria que ele contratou, muitas vezes só para o registro, ele não quer, daqui um pouco, não tem interesse em manter aquele monitoramento porque talvez ele não ache importante por não saber dos riscos, né? Mas é importante a gente falar nisso aqui, é um assunto muito importante porque vai garantir com que o empresário que tem o registro se perpetue e ele tenha a possibilidade de renová-lo a cada 10 anos, porque tem muitos empresários que acabam não chegando nesse ponto. Então a gente tem hoje
a possibilidade do registro, o registro administrativo da marca em si, ele pode ser feito inclusive pelo próprio empresário empreendedor. Ele é um protocolo administrativo, o INPI, inclusive, o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão que gerencia esse banco de informações, né? Marcas, patentes, desenho industrial. O INPI, inclusive, ele incentiva os empreendedores e empresários a fazer o registro por conta própria. Existe um passo a passo lá também, existe um né? passo a passo, tem um manual, existe uma legislação que pode ser acessada, ela é pública, né? Então, se o empreendedor ou empresário tem um pouco de tempo, dedicação, ele pode sim entender como funciona e fazer o registro ele mesmo. Né? No entanto, a diferença entre ele fazer o registro e contratar uma consultoria, uma assessoria especializada, vai desde esse cuidado prévio, a análise, né? A busca de anterioridade, aos ajustes, muitas vezes, que levam ao indeferimento da marca, porque muitas vezes ele insere um sinal, um brasão na marca ou algo na logomarca que não pode ser registrado e ele não sabe porque ele não olhou a lei, ele não conhece os detalhes da lei e às vezes ele espera 2 anos para o INPI indeferir a marca dele, ele tem que começar tudo de novo. E o grande risco é que durante esse tempo alguém pode ter feito o pedido de forma correta, com uma assessoria especializada, e conseguir o registro e derrubar a marca dessa pessoa que encaminhou por conta própria. Então, ele vai ter esse risco não só lá no início, mas depois da concessão. Porque se ele não estiver monitorando essa marca, a marca dele pode ser atacada de diferentes formas. Uma delas, que já foi falado aqui, é o pedido de nulidade. Ele tem um prazo de 180 dias, para ser mais exato e específico. São 180 dias que qualquer um pode pedir a nulidade daquele registro. O dono da marca vai ser cientificado desse pedido de nulidade e ele vai ter a oportunidade de se defender. Mas muitas vezes ele não toma ciência porque ele não está observando a marca. Ele achou que registrou, que está registrado, ela está garantida. Todo o processo, então, nessa questão de entrar com uma nulidade da marca ou patente que seja, né? E ele acompanha tudo dentro do portal do INPI. Do INPI. Ali dentro ele pode acompanhar isso aí. Então, o INPI publica semanalmente todas as movimentações de marca, né? Então, existe uma revista semanal, que é a RPI, que é a Revista da Propriedade Industrial. Ela é publicada toda semana e ela, através dessas publicações, é noticiado o que está acontecendo de modo geral com as marcas. Então, o titular da marca vai ter que fazer esse acompanhamento, porque se ele sofrer algum pedido de nulidade, ele vai ter um prazo de 60 dias para apresentar a sua manifestação e defender o seu direito de ficar com a marca. E muitas vezes, o não apresentar essa manifestação pode ser um grande prejuízo, porque o examinador pode reconsiderar a decisão dele e anular. Ultrapassados esses 180 dias, vamos lá, ninguém entrou com um pedido de nulidade, estou seguro agora. Também não é assim. Porque, para além do pedido de nulidade, a gente tem um outro procedimento que tem previsão dentro da legislação, que é o pedido de caducidade de marcas. Porque uma das contrapartidas exigidas no campo de registro de marcas é de que você tenha a marca registrada e a exclusividade de uso desde que você use essa marca. Então, você tem que usar a marca dentro do segmento no qual você pediu o registro. Porque se você não utilizar essa marca, alguém pode vir e roubar ela de você. Ou o próprio INPI de ofício pode extinguir esse registro porque você não está utilizando. E a concessão ela é provisória e ela é condicionada ao uso. Então, ela é provisória porque ela tem um prazo de 10 anos, que pode ser prorrogado, e ela é condicionada ao uso porque se você não usar a marca, perde-se o objeto do direito, né, da propriedade, e o INPI vai alcançar isso para alguém que queira utilizar. Então, o pedido de caducidade ele existe exatamente para isso, para que qualquer terceiro venha se manifestar contra o seu registro, informando ao INPI ou simplesmente provocando o INPI de que aquela marca não está sendo usada ou não está sendo usada conforme ela foi concedida, né, nos mesmos critérios, forma de apresentação, nome, ou de fato não está sendo usada de nenhuma forma. Quando um pedido de caducidade é requerido no INPI, o INPI notifica o titular da marca. Então, manda de novo lá um despacho, uma notificação na RPI para avisá-lo de que foi iniciado um pedido de caducidade. E aí o titular da marca ele tem de novo 60 dias para se manifestar. E nessa manifestação ele tem que fazer a prova de uso.
Então ele tem que demonstrar, através de documentos que possam ser auditados, né? Ele tem que demonstrar que ele está usando a marca da forma como ela foi concedida para identificar o produto ou o serviço para o qual ela se destina. Porque se ele não se manifestar nesse prazo de 60 dias ou não conseguir fazer a prova, o pedido dele é extinto. E aí abre de novo espaço para o concorrente buscar esse pedido. E aí, pensando nisso, eu fiz uma breve consulta no banco de dados do NPI. No último mês, nós tivemos quase 1.000 registros de marca no Brasil extintos por conta de caducidade. No país inteiro, foram mais de 1.000 registros que foram extintos por conta de que alguém solicitou a caducidade e ou o titular não se manifestou, porque ele não estava sequer ciente daquela caducidade, ele não estava monitorando, ou porque ele não conseguiu fazer a prova de uso da marca e aí a marca dele foi extinta. Ou seja, todo o investimento que ele fez de registro e o tempo que acompanhou essa marca, ele acabou se perdendo pelo caminho. Analisando um pouco aí tudo que tu está comentando aí, é mais vantagem contratar uma assessoria, porque tu imagina. Sou suspeito para falar, mas com certeza. Né? Mas tu começa a analisar o fato, são tantos detalhes que, cara, tem que estar atento nisso. Tu vai lá, monta toda uma estrutura sobre um negócio, é fachada, é propaganda. Cara, hoje tu tem que botar muito dinheiro nisso. E as coisas no Brasil não são baratas. E aí tu começa a pensar assim, eu não vou registrar, ninguém vai pegar. Passou um tempo, o cara vai lá, registra, terceiro registra, algo talvez parecido ou igual, né? E o cara tem que desfazer tudo que ele levou anos para construir, porque não quis gastar um valorzinho, né? Eu acredito que só registrar a marca não é tão caro assim, né? Deve ser tem valores... A gente pode falar tranquilamente em valores e foi bom que tu citaste, né, que, do investimento, porque de fato o empreendedor ele investe não só na fachada, né, mas na própria criação da logomarca, né, no desenvolvimento daquela identidade visual. Então ele contrata um profissional para desenvolver a identidade visual dele, ele cria um perfil na rede social, ele cria um site, ele contrata uma empresa para uma fachada na sua loja ou na sua empresa, então ele investe muito dinheiro. E aí não só falando depois no investimento em propaganda, em publicidade dessa marca, né? Em veículos, em jornal, em rádio, às vezes até em TV ou nas próprias redes sociais, né? Então é um investimento que sem o registro ele é um investimento vazio. Porque quando você tem o registro da marca, todo investimento que você faz agrega valor para a sua marca. Porque, de novo, falando em marca registrada, o registro da marca, o certificado de registro, é como se fosse a matrícula do seu imóvel. É a prova de propriedade, é como se fosse o documento do seu veículo. É a prova documental de que aquilo é seu. E a marca passa a ser, depois de registrada, um ativo da empresa. E a gente não precisa pensar em muitos nomes para lembrar que as grandes empresas no mundo hoje, o maior ativo que elas têm é a marca. Se elas contabilizarem todo o patrimônio físico que elas têm, não alcança o valor que a marca tem. Mas essa marca só tem valor porque ela tem registro, porque ela tem um dono, porque ela é registrada. Então, falando assim, vamos lá, o investimento no registro hoje, com taxas e honorários, contratando a Fortes, claro, ele chega em R$3.000 a média do registro. Então é um valor acessível, né? O valor de taxas hoje do NPI tem uma variação conforme o enquadramento da empresa, então a gente faz essa análise antes, né? Mas ele varia ali de R$400 a R$800, mais ou menos, de taxas, e mais os honorários que ele for contratar para o serviço de registro, né? Então, assim, é um valor que é comparado a outros investimentos que o empresário faz, ele faz sentido, né? Faz sentido porque ele traz essa segurança jurídica, ele traz essa proteção. E, de novo, a marca só vai ter valor se ela tiver registro. Se ela não tiver registro, ela é uma marca sem dono. Eu gosto de usar a analogia de que o empresário construiu a sua empresa em cima de um terreno que não era dele. É a mesma coisa que construir a marca sem ter o registro. Porque a qualquer momento vai chegar o dono do terreno ou vai chegar o dono da marca e vai dizer, meu amigo, esse terreno aqui é meu, tu vai ter que sair. Ou essa marca aqui é minha, tu vai ter que deixar de usar.
Então, não se perde todo o investimento feito, né, na construção da marca, mas o principal, que é a conexão com o público, né? A conexão com o teu cliente. Porque muitas vezes a única conexão do teu produto, do teu serviço com o teu cliente é a marca. E se aquela marca não está mais no mercado, o cliente vai perder esse contato contigo. Ou pior, né? É o concorrente que está com a marca. E aí o cliente vai comprar do concorrente achando que está comprando de ti. E tu está perdendo o mercado. Eu sempre trago essa analogia assim, ó. Só é dono quem registra. Só é dono quem registra. E no INPI isso é fato. Tu sabe que há pouco tempo aqui na nossa cidade, em Teutônia, nós tivemos uma situação, né? Um dia eu passei na frente da loja, uma loja bem conhecida aqui no município, e eu olhei ali, arrancaram toda a fachada. Pensei, estão remodelando a fachada, né? E aí foi o passar do tempo, aí os comentários aqui e ali, eu fiquei sabendo que eles perderam o nome, né? Trabalharam um monte em cima para conseguir posicionamento, autoridade, né? Conhecimento, as pessoas conhecer a empresa. Se desfez tudo. Exatamente. Né? Então, até onde vale a pena correr esse risco por R$3.000? Aí tu dilui isso em 10 anos, não é muito. Exatamente. A gente está falando ali R$300 por ano. Né? Uma conta de padeiro, assim. Exatamente. Rapidinha. É claro que a gente entende que o empreendedor tem muitos custos, né? Muitos custos desde a abertura da empresa, né? E aí, como a gente está aqui no teu escritório de contabilidade, tu sabe muito bem, não só de serviços, mas de taxas. Então, a gente entende que o empreendedor, o empresário, ele enfrenta, desde o início, muitas barreiras, né? Barreiras operacionais, financeiras. Mas quando a gente fala de alguns setores, né, dentro da empresa, passa a ser muitas vezes não um custo e um investimento. Então, o empreendedor ele tem que entender assim, em que momento ele vai fazer esse investimento, né? E se não consegue fazer no início, que em algum momento ele olhe para isso como um investimento, para que, se ele não está preocupado em ser dono da marca ou ter exclusividade, mas pelo menos a segurança de que ele não vai precisar trocar o nome. Então, ele tem a segurança jurídica com o registro e o direito de exclusividade. Então, uma contrapartida que faz sentido. Hoje, pensando aqui, tu comentou na questão do empresário, na questão de custos, a gente hoje tem que pensar, criou um nome forte, começou a trabalhar, prestar serviço, vender algum tipo de produto e tal, tu já tem que começar a pensar em registrar a marca antes do que abrir a empresa, de fato. E às vezes até principalmente não só antes de abrir empresa, né? Mas antes de lançar o teu serviço ou o teu produto no mercado. Tá? Exatamente. Porque o mercado hoje ele está globalizado no sentido de que há alguns anos você tinha uma empresa, uma fachada, e você tinha um domínio sobre determinada região, de uma cidade pequena, do interior. Né? A partir do momento que você monta um site, cria uma rede social, um perfil na rede social, você se torna visível para o Brasil inteiro, quiçá para o mundo, né? Mas para o Brasil inteiro, falando em registro de marcas. E por que eu digo isso? Porque o registro ele dá o direito de exclusividade em todo o território nacional. Então não interessa se você tem a sua empresa aqui em Teutônia, em Estrela, Lajeado ou Arroio do Meio, não interessa onde for, o registro da marca ele dá o direito de exclusividade para todo o Brasil. Assim como não interessa onde você está, se você não tem o registro, qualquer empreendedor, qualquer empresário, titular de uma marca, de qualquer lugar do Brasil, vai poder bater algum dia na sua porta e falar para ti, olha, tu não pode mais usar essa marca porque essa marca é minha. E aí, além de deixar de usar a marca e ter todos esses prejuízos que a gente já mencionou, corre risco ainda de ser demandado judicialmente e ter que indenizar o dono dessa marca. Porque se ele tem a propriedade, ele tem o direito de exclusividade, ele pode ser indenizado se alguém utilizou de forma indevida. Então, essa é a lógica do registro. Né? Então, é algo acessível, é algo que tem que ser pensado. E uma das grandes objeções que eu ouço, né, para quem está começando a empreender, sempre é assim, pô, Luciano, mas é que eu tenho tanto gasto, né? Eu preciso pensar muito bem o que eu vou fazer
e eu estou arriscando no mercado, eu estou oferecendo um serviço novo no mercado, ou estou criando um produto novo no mercado, e eu não sei se isso vai dar certo. Então, assim, eu vou esperar dar certo e depois vou registrar. E aí eu digo para ele, mas e se der certo e depois você não conseguiu o registro? Porque tem essa. Aí tu validou o teu produto ou o teu serviço no mercado, né? Fez a conexão com o teu público, investiu em marketing e tal. Agora eu vou registrar. E aí chega no escritório lá, eu analiso e digo para ele, infelizmente tu não consegue registrar essa marca porque alguém já usa algo, se não idêntico, muito similar, e a possibilidade de tu não conseguir é muito grande. E aí tem um empreendedor que decide continuar correndo risco e tem aquele que cai na real e tem que mudar e começar do zero. Porque aquele produto ou aquele serviço não pode ser identificado com aquela marca que ele muitas vezes até criou um apreço por ela. Né? E vai ter que mudar porque ele não se preocupou em fazer o registro. E muitas vezes acontece, a gente sabe que o mercado concorrencial está cada vez mais, digamos assim, a má-fé se instala em todos os setores, né? E não é diferente no ramo da propriedade intelectual. De muitas vezes você lança um produto ou um serviço no mercado, cria um site, uma rede social, não registra. Aí você tem um concorrente que percebe essa situação e gosta muito da tua marca, ou de má fé, ou muitas vezes até sem má fé, né? Vai te achar lá em algum ponto, né? Seja na rede social, no Google, vai gostar da tua marca, da tua logo e tal, vai começar a usar também. E aí ele vai consultar no NPI e ninguém registrou essa marca. E vai registrar. E aí em determinado momento ele vai bater na tua porta e vai dizer, olha, eu tenho registro. Então, também tem essa questão concorrencial que é muito forte, que muitas vezes tu tem um terceiro, um concorrente que se aproveita disso, né? A gente chama de uso parasitário da marca, né? Uma ideia para negócios. É uma ideia para negócios. Né? No ramo dos domínios BRs, a gente tem muito isso, né? O pessoal compra muitos domínios BRs para vender depois. E a gente tem quem registra a marca para vender depois também. É um mercado, inclusive, hoje, né? E, de novo, tá tudo certo se você faz isso dentro das regras, né? Dentro das leis. Mas, por outro lado, sempre alguém vai sair prejudicado. E, normalmente, quem sai prejudicado é aquele que não tomou cuidado, não se precaveu, não registrou. Exatamente. Quero abrir um parênteses aqui, Luciano, na questão dos apoiadores aqui do canal, do Escritório Podcast. Óbvio, claro. Tá? Hoje eu tenho aqui a Casa do Computador, né? Acredito que tu conheça aí. Conheço. O Gustavo, o David e o Lucas, né? Sim. Eles são pessoas assim, cara, que quando tu precisa de algum serviço pro teu negócio, pra tua empresa, é só ligar pros caras, eles aparecem, né? Eles resolvem teu problema ali na questão de computadores, né? Inclusive eles têm a loja também, eles oferecem muitos periféricos, computadores. Hoje o que mais está na moda são aqueles computadores gamer, sabe? Né? Com placa de vídeo, né? Então, todos que tiverem interesse de melhorar o seu equipamento, melhorar ou trocar alguma peça do seu computador, entre em contato lá na Casa do Computador, @Casa do Computador Tech no Instagram. E também temos o Altman Contabilidade, né, que cede todo esse espaço, o equipamento, a estrutura aqui, para que a gente possa fazer as gravações aqui e poder receber nossos clientes também, né, na sala. Então, o Altman Contabilidade hoje, eles atende com agilidade, conhecimento, né? Então, isso também acho que é muito importante para o negócio, tanto para o empresário, né, procurando alguma informação, porque muitas vezes a gente precisa das coisas mais rápido, né? Hoje a gente não tem muito tempo, né? Acredito que o próprio sistema acabou fazendo com que a gente fosse mais imediatista. Exatamente. Né? E aí tu também precisa atender essa demanda, né? Então, acompanhá-la, né? Com certeza. Exatamente. Para quem quiser conhecer um pouco mais do Altman Contabilidade, @Altman Contabilidade no Instagram. Eu vou aproveitar e vou recomendar ambos, né? Eu conheço Exatamente. E recomendo tanto Legal. a Casa do Computador Tech do Gustavo, quanto a Altman Contabilidade aqui do Marcos. Legal. Obrigado aí, Luciano. Tu tem algum risco, assim, talvez que a gente ainda não tenha comentado, o risco que o empresário pode correr caso ele não tenha registro da sua marca, da sua patente? Tu
algum ponto assim mais específico que no teu caso tenha ocorrido? Tu tá lembrado de alguma coisa nesse sentido? Dentro da dinâmica da nossa conversa aqui, né, eu acho que nós conseguimos abordar todos os pontos de risco, né, da proteção dessa propriedade, falando tanto de marcas quanto patentes. Lembrando que ambos são propriedades industriais, né, passíveis de apropriação por um titular através do registro. Existem riscos, né, assim como nas marcas, risco também em relação a patentes, né? Questão de nulidade da patente, questão de discussão sobre a validade ou a validação daquela tecnologia ou daquele produto inovador que está protegendo, né? E desde o início do processo, ou na verdade eu digo para os meus clientes, o nosso trabalho enquanto consultor, né, enquanto especialista na área de propriedade industrial e intelectual, começa muito antes do registro. O protocolo é uma mera formalidade, mas a gente começa muito antes, na busca prévia, para tentar estabelecer os riscos. Então, a gente avalia se aquele investimento que o cliente vai fazer tem boas chances de sucesso no registro da marca, vai alcançar o objetivo. No acompanhamento desse processo durante o trâmite, né, até a concessão do registro, e, especialmente, eu destaco o monitoramento dessa marca. Porque os maiores riscos o empresário corre a partir do momento que ele tem o certificado de registro na mão. E é quando ele normalmente acha que está seguro. Então, assim, desde a nulidade do registro, a caducidade, quando é provocada, corre esse risco de perder o registro pela caducidade. E um outro fator importante e que acontece, Marcos, é o empresário que tem o registro da marca e não renova o registro quando encerra o prazo de 10 anos. Não toma esse cuidado? Não toma esse cuidado. Porque 10 anos, convenhamos, né? É bastante tempo, mas passa rápido. Eu já tive situações de clientes que me procuraram no escritório que não observaram esse prazo de renovação. E o que acontece fatidicamente para esse empresário, ele perde o registro da marca por falta de renovação dele. Mas nesse caso, ele consegue reverter por já ter a marca registrada antes? Não consegue. Na verdade, sendo claro, técnico e específico, né, ele vai ter que encaminhar um novo pedido de registro, Marcos. Porque aquele pedido que ele tinha venceu, não foi renovado, prorrogado, e ele foi extinto e arquivado. Então ele tem que encaminhar um novo pedido de registro e corre o risco de que esse pedido possa ser indeferido. Porque se tinha alguém monitorando o mercado, observou esse decurso de prazo, foi lá e encaminhou, esse terceiro vai ser considerado pelo NPI o novo dono da marca. Mas aí ele não consegue entrar através de processo para reverter por já ter um histórico de 10 anos de registro. Nesse caso, não. Porque o direito de anterioridade ele tem um requisito muito importante, que é o requisito do usuário de boa-fé. Ou seja, aquele que tomou conhecimento de que alguém estava querendo registrar uma marca que era sua e que ele usava antes. Agora, se ele já tentou esse registro antes e não conseguiu, ou se ele já tinha esse registro antes e perdeu, ele não é mais um usuário de boa-fé. Ele era um detentor de um registro que deixou passar essa oportunidade ou perdeu esse direito, e aí o novo titular vai ser aquele que encaminhou posteriormente a isso, vai se apropriar dessa marca. Tu terias, assim, por exemplo, não sei se talvez aconteceu com um cliente que chegou ali, né, no quesito assim, ó, eu registrei minha marca, mas eu não fiz o acompanhamento após o registro. Ele chegou até vocês ali na Fortes e chegou a perguntar, eu perdi a minha marca, eu consigo reverter isso, alguma coisa nesse sentido? Tu já teve um caso parecido ou nesse sentido? Sim, infelizmente nós já tivemos tanto na questão da nulidade da marca, quanto na questão da caducidade, né? E também, eu tive também, porque eu citei aqui, um cliente que nos procurou no escritório lá para ver como é que estava o registro dele. Quando nós consultamos, o registro dele estava arquivado, extinto. E aí nós consultamos para entender o que havia, né, acontecido, e ele perdeu o prazo de renovação e prorrogação. E aí, naquele caso, nós tivemos que encaminhar um novo pedido de registro. Fizemos uma busca antes,
por sorte, não havia ninguém ainda tentado o registro da marca dele, mas ele vai ter que agora passar por um novo processo. E nós tivemos também uma situação de um pedido de nulidade de um cliente. Eu não posso referir aqui o cliente, né, por uma questão ética, enfim, mas a gente teve um caso, estamos tratando de um caso atualmente de um cliente de uma rede de franquias que perdeu o registro da sua marca por conta de uma nulidade. E aí o prejuízo que sofre a marca não reflete só no meu cliente, mas reflete em toda a rede de franquias dele. Então é um prejuízo que, nesse momento agora, para o meu cliente é imensurável. Então nós estamos tentando contornar essa situação, né? Mas esse prejuízo já se estabeleceu, né? E sem contar inúmeros casos que acontecem de caducidade. Felizmente, os meus clientes nunca tiveram nenhuma marca considerada caducando ou nenhuma marca extinta por caducidade, mas já também tivemos provações. Também já tive clientes que foram instados a fazer a prova de uso da marca e, como os clientes da Forte são muito bem orientados, né, e têm as suas marcas sendo monitoradas, nós conseguimos em tempo fazer a prova de uso e demonstrar para o NPI que o titular de fato usava a marca e esse registro ele se manteve. Então, nas duas linhas de trabalho, a gente, quando é procurado por uma situação que já aconteceu, a gente busca a melhor solução para o cliente, né? E, obviamente, para aqueles clientes que têm o acompanhamento, o monitoramento, a gente faz isso constantemente. Porque, como eu disse, toda semana existe uma movimentação relacionada ao NPI e toda semana a gente comunica e informa o nosso cliente sobre o estado da marca dele. Então, querendo ou não, é muito importante a gente fazer essa manutenção, esse monitoramento da marca, já para não ocorrer esses riscos, né? A gente coloca muito dinheiro em cima, não na questão do registro, e sim na questão de posicionamento, Exatamente. Fachadas, rede de franquias. Exatamente. Né? Então, quanto dinheiro a gente começa a botar na mesa, faz a soma ali, e quando vê, o cara gastou 500 mil, 1 milhão, brincando. Exatamente. Porque não quis muitas vezes gastar um valorzinho, vamos dizer, simbólico, né? Comparado ao que ele já botou. E ao prejuízo que ele pode sofrer. Exatamente. Né, por não ter o registro. E quando tu não consegue reverter essa situação, o prejuízo, que nem tu falou, é imensurável. Imensurável. Né? Ainda mais quando tu trabalha com rede de franquias. Abrange o estado, o Brasil. O país. Né? Então... E não é só, de novo, não é só o titular da marca que sofre aquele prejuízo por perder a marca, né? Mas ele perde e toda a rede de franquias perde. Então, assim, tem investimento de terceiros nesses negócios que são afetados por conta da perda desse registro da marca. Então, é algo muito sério e que muitas vezes pode desestabilizar economicamente um negócio. Né? Sim. E pode, muitas vezes, decretar a falência daquele negócio. Então, né? Por causa de R$ 3 mil. Isso aí. Né? Mas chegando para o final aqui do nosso episódio, Luciano, primeiramente eu quero agradecer pelo teu tempo, pela dedicação que tu veio com o conhecimento, trouxe isso aqui para nós, porque é importante a gente saber de custos hoje, né? E o risco que a gente pode ter em perder uma marca que a gente vem anos trabalhando e do nada acaba perdendo, né? Onde os valores são imensuráveis. Né? Os da perda, sim. Os do registro são mensuráveis, são alcançáveis. Exatamente. São inalcançáveis. Exatamente. E eu gostaria então que tu deixasse uma mensagem, né? Antes de encerrar o episódio. Bom, a minha mensagem é: registre a sua marca, proteja a sua patente, porque esse pode ser o maior ativo da sua empresa ou do seu negócio a médio e longo prazo. Então, se você investiu tempo e dinheiro em marketing, em publicidade, em fazer com que essa sua marca tenha alcançado o mercado consumidor, procure a Fortes, procure um especialista, né, que seja Fortes, para lhe orientar a fazer a proteção e fazer com que você seja dono dessa marca, dessa tecnologia chamada patente, para que você possa usufruir dela com exclusividade e especialmente para que você não corra nenhum risco. E onde eles vão te encontrar? Bom, eles me encontram no @Fortes Marcas e Patentes no Instagram e no site www.fortesri.com.br.
A Fortes tem escritório em Lajeado, mas atende todo o Brasil. Certo, então. Obrigado. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. Como eu disse, é um assunto muito, muito caro para mim, eu gosto muito. Eu atuo há 16 anos já nessa área, me especializei recentemente como perito para estar cada vez mais linkado nisso, né? E especialmente porque essa especialização também me dá condições de oferecer para os meus clientes um serviço mais qualificado. Então, esse refinamento, ele exige estudo, exige dedicação, mas é para poder entregar lá no final um melhor resultado para o meu cliente. Porque mesmo que a gente não possa garantir o resultado, mas a gente trabalha com afinco, né, e com a expertise necessária para que o meu cliente, os clientes da Fortes, tenham a maior chance de sucesso quando forem requerer tanto o registro da marca quanto a proteção da sua patente. Certo, então. Muito obrigado, Luciano. As ordens. Então, pode nos procurar lá no YouTube, no Instagram, @o Escritório Podcast. Deus abençoe e até a próxima. Até mais.